Olá, meus queridos do 9º ano, tudo bem? A nossa aula de ciências de hoje, nós vamos fazer a correção da atividade de casa e vamos dar continuidade, ao capítulo 1 sobre biodiversidade. Vamos lá? Página 283, a gente vai fazer primeiramente a correção. A gente tem aí o desenvolver e aplicar, Leia a notícia a seguir e depois responda as questões propostas. Florestas tropicais correm o risco de desaparecer, diz estudo. A Terra perdeu mais de 18 milhões de hectares de floresta em 2014, 2 vezes a área de Portugal, segundo o World Resource Institute, um centro de pesquisa com sede em Washington. Somente os países tropicais perderam 9,9 milhões de hectares, onde o desmatamento avança, segundo esse instituto. O desmatamento contribui para as mudanças climáticas na medida em que destrói o sequestro de carbono que ocorre nas florestas. Primeira questão, você acha que algum dia podemos chegar à situação retratada no título da notícia, ou seja, as florestas tropicais ocorrem risco de desaparecer, Então, essa resposta, gente, é pessoal, Como você acha que é possível evitá-lo? Eu coloquei aqui o meu ponto de vista, Eu acho que isso pode acontecer, E as seguintes formas, nós temos algumas formas de evitar. Coloquei aqui alguns tipos, vocês podem colocar pelo menos 3, Políticas de fiscalização e controles, devem ser efetivas, Principalmente, de fiscalização, para poder controlar esse desmatamento. Cobrança do imposto rural, a fim de evitar a especulação fundiária. Expansão da moratória da soja para o cerrado, A moratória da soja é um acordo setorial entre os produtores e os compradores de soja, que se comprometem a não comprar soja produzida em áreas desmatadas, Somente aquelas áreas que são de reflorestamento. Fechamento do mercado para carne de procedência ilegal, ou seja, provinda de áreas devastadas. Subsidiar crédito apenas para quem cumpre as leis ambientais, ou seja, quem desmatar não tem direito ao crédito para produzir. E o último ponto, que talvez seja o que vocês devem ter colocado também, o reflorestamento. Então, aí são algumas formas de evitar o desaparecimento das florestas tropicais, bom? Segunda questão. No Brasil, em 2012, foi sancionado o novo Código Florestal, que substituiu o Código Florestal antigo, de 1965. Faça uma pesquisa sobre ambos os códigos e registre nas linhas a seguir quais foram as principais mudanças relacionadas à proteção dos ambientes no novo código em relação ao antigo. A gente colocou aqui algumas observações da nossa pesquisa, Em relação ao Código Florestal antigo, de 1965, o novo Código de 2012 permite a redução para 50% das áreas de reserva da mata nativa de uma propriedade em estados com mais de 65% das suas áreas em reserva, mas deve ser autorizada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. Reduz a recuperação da mata ciliar de 30 metros para 15 metros, com até 10 metros de largura, aquele rio, Permite alguns tipos de cultivo em áreas de preservação permanente. Permite também a pecuária em encostas de até 45 graus. Permite que propriedades de qualquer tamanho recompensem multas recebidas até 2008 com reflorestamento. Então, essas foram as principais mudanças do Código Florestal novo em relação ao antigo, Essa questão do novo. Terceira questão. Após responder a questão 2, você acha que o novo Código Florestal está ajudando ou impedindo que o desmatamento de florestas no Brasil aumente? Então, essa também é uma resposta pessoal, Qual a sugestão? Segundo os estudos de especialistas, o desmatamento está relacionado às alterações no Código Florestal, realizadas em 2012, Os números falam por si. A taxa oficial de desmatamento do governo mostra uma alta de 75% desde que as mudanças do Código Florestal foram aprovadas. Então, tem esse lado negativo. Essas mudanças fizeram com que ocorresse uma alta de
desmatamento, né? Ainda no mesmo ano de 2012 e prosseguindo nos anos seguintes, né? Uma das mudanças mais polêmicas aprovadas no novo Código foi a anistia para quem desmatou até 2008. Né? Segundo a opinião aqui, essa decisão passa a mensagem de que desmatar compensa, porque assim como houve essa anistia, provavelmente virão outras, né? Afirma Carlos Ritt, secretário executivo do Observatório do Clima, que reúne 40 organizações ligadas à preservação ambiental, né? E em 2012, né, o desmatamento amazônico ele alcançou o seu mínimo histórico, né, segundo dados do Projeto de Monitoramento do Desmatamento da Amazônia. Tá? A validação do Código Florestal, no final de 2012 ainda, coincide com a inversão da trajetória de queda. Né? Em 2013 já houve alta de 20%, né? E o impacto ele fica visível quando se compara à área total destruída, que teve alta de 74,8% desde a aprovação das novas regras. Então, na verdade, foi prejudicar em relação a alguns aspectos. Tá? Vamos dar continuidade agora ao nosso conteúdo, né, do capítulo 1 sobre biodiversidade. Né? A introdução de espécies exóticas ou invasoras. O que seria uma espécie exótica? Né? O que seria uma espécie invasora? Né? São espécies de seres vivos que se instalam em locais onde elas não são naturalmente encontradas, elas são levadas de um local para outro. E isso, né, elas podem se adaptar ao ambiente, se reproduzir e pode, como é que eu diria, ocupar todo aquele espaço que antes era de uma espécie nativa. Tá? Quais são as consequências da introdução de espécies exóticas em um determinado ambiente? Competição por recursos. Né? As espécies nativas elas vão competir por recursos com aquela espécie invasora, né? Prejudicando o estabelecimento ou desenvolvimento de espécies nativas. E quais são os impactos na flora e na fauna? Né? Tirar uma espécie, né, de seu habitat natural e levá-la para outro ambiente, né, pode desequilibrar esse ecossistema. Pode ocorrer uma proliferação excessiva, tá? E levar a um desequilíbrio naquela comunidade, ou seja, as espécies nativas elas podem inclusive chegar à extinção por conta de uma espécie invasora, né? De uma espécie exótica. Então, transportar plantas e animais de um local para o outro que não é natural, né? Aquela espécie não é naturalmente encontrada, isso pode ser muito perigoso, pode ocasionar um desequilíbrio naquele ecossistema e pode levar ao desaparecimento de espécies nativas. Tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre poluição, né? Nós estamos aí na página 285. O que seria a poluição? Né? A poluição é qualquer tipo de agressão, seja ela do ar, da água, do solo, né? Que nós temos diferentes fatores, né, de poluição que podem afetar a biodiversidade. Temos a poluição do ar, do solo, da água, né? Então vamos falar um pouquinho sobre eles. Né? O uso de agrotóxicos. Né? O que são agrotóxicos? Né? São substâncias químicas, né, físicas ou biológicas que são utilizadas na produção agrícola ou nas pastagens. Né? Esses agrotóxicos eles podem poluir o solo, né, os lençóis freáticos, né, a água subterrânea, o ar e causar diversos problemas, né, diversos males, né, às espécies da fauna, além de poder também ocasionar sérios problemas de saúde. Agora vamos falar sobre os poluentes atmosféricos. Né? O que são poluentes atmosféricos? São diversas atividades humanas que podem liberar esses poluentes atmosféricos, né? Como a queima de combustíveis fósseis, a atividade industrial, né? As máquinas nas indústrias, a pecuária, dentre outros. Dentro dos poluentes atmosféricos, nós temos um fator, né? Que é sobre o agravamento do efeito estufa. Né? Esse agravamento ele pode contribuir para a elevação da temperatura média do planeta, ou seja, promovendo o que nós chamamos de aquecimento global. Existem alguns gases que vão ser responsáveis pelo efeito estufa. Então, nesse gráfico, nós temos aqui o CO2, que é o dióxido de carbono, sendo responsável, né, por 65% da retenção de calor na atmosfera, ocasionando um aquecimento global. Tá? Temos também o gás metano, CH4, 15%. Temos os CFCs, que são os gases fluoretados, que tem flúor. Aqui o CFC é um composto chamado de clorofluorcarboretos, ou simplesmente CFC. Então, depois do CO2, o CFC
é que contribui de forma mais nociva com o efeito estufa. Temos em terceiro o gás metano, que é produzido pela digestão, né, de animais, como os ruminantes, e temos o óxido nitroso, tá, numa porção de 6%. Então, esses são os 4 principais gases que são responsáveis pelo efeito estufa. Aqui nós temos, né, que a radiação do Sol, ela vai ser absorvida, tá, e parte vai ser refletida. Quando ocorre essa reflexão do calor, se tiver aqui na atmosfera uma grande concentração de metano, de CO2, né, de clorofluorcarbono e de óxido nitroso, esse calor ele vai ficar aprisionado aqui, ó, tá? Porque eles retêm muito calor, esses 4 gases, e isso promove, né, o aquecimento global. Mudanças climáticas. O que são mudanças climáticas? Né? São todas as alterações no clima que ocorrem ao longo do tempo em uma escala global. Né? Essas alterações são pluviosidade, né? A pressão atmosférica pode mudar, a temperatura, dentre outros fatores, né, que são consequências dessas mudanças climáticas. Quais são as causas, né, das alterações climáticas? Uma alteração climática ela pode ser devido a alguma causa natural, a um fenômeno natural, né, atmosférico natural, pode ter a ação do homem, né, a sua causa antrópica, e por ciclos geoclimáticos, tá, que se renovam em milhares e milhares de anos, são ciclos que ocorrem com o nosso planeta. Das causas naturais, né, nós temos o ciclo solar, atividades vulcânicas, os fenômenos Laninha e El Niño, tá, os impactos dos meteoros na superfície terrestre, a deriva continental e também a variação na composição da atmosfera, ou seja, alguns gases, quando estão presentes na atmosfera, né, como o gás carbônico, que promove o aquecimento global, né, o efeito estufa, isso pode colaborar também para mudanças climáticas. Nós temos também as causas humanas, né, o aquecimento global, que está associado a uma intensificação realmente do efeito estufa pela ação humana, né? Vou dar aqui um exemplo, né? A queima de combustíveis fósseis, tá? O processo de industrialização, tudo isso colaborou também para o aquecimento global e uma intensificação desse efeito estufa, né? Lembrando que o efeito estufa, gente, ele é um fenômeno natural. Só que com a produção excessiva daqueles 4 gases, né, do efeito estufa, CO2, né, óxido nitroso, metano, todos eles provocam, né, a atmosfera a aquecer, né, naquela região onde nós nos encontramos, tá? Essas mudanças climáticas, elas podem alterar e modificar o ambiente, ameaçando toda a biodiversidade. Então, nós temos aqui o urso polar, né, que devido a algumas mudanças climáticas, as calotas polares, elas estão derretendo, né, e isso faz com que todo o ambiente em que esse animal se encontra, ele seja alterado. Isso pode mudar a disponibilidade de alimento, né, que tem aqui na água, pode fazer com que aquele animal ele fique isolado num bloco de gelo, né, e não tenha alimento, como a gente observa aqui esse urso polar, né, bastante desnutrido, tá, por conta da falta de alimentação. Então, tudo isso afeta a biodiversidade, né, ok? E agora nós vamos falar sobre o aquecimento global, né? O relatório do IPCC, né, criado em 1998 pela ONU, né, a Organização das Nações Unidas, ele monitora cientificamente as mudanças climáticas, tá? E ele apontou um aumento da temperatura global no século XX, como nunca aconteceu em períodos anteriores. Então, a gente tem aqui 2 pontos. Durante a Revolução Industrial, né, com a Revolução Industrial, ocorreu um aumento de 0,7 graus Celsius de temperatura. Até o final do século XXI, estima-se que o aumento, né, de temperatura seja mais que o dobro, né, 1,8 a 4 graus Celsius. E isso tem várias consequências, né? A gente tem aqui, uma média de aquecimento global, né, projetada para 2100, né, para o ano de 2100, tá? Onde a gente tem aqui, baseado nas atuais promessas, 2,9, se os países não agirem, 4,5, né, graus podem aumentar, ok? E quais são as consequências desse aquecimento global, né? Como a gente falou anteriormente, o aumento da temperatura média global. Se a gente analisar a temperatura de hoje com a década de 80, de 90, ou até mesmo do ano de 2000,
há 20 anos atrás, a gente tinha uma temperatura mais amena, tá? Com o passar do tempo e com a poluição, essa temperatura média global ela aumentou. Derretimento e degelo das calotas polares, ocasionando o aumento, né, do nível do mar. Algumas cidades elas podem ficar inundadas, né, se esse degelo dessas calotas polares continuar. A alteração no regime de chuvas, né, a regularidade das chuvas nós já estamos sofrendo influência disso, porque antigamente a estação chuvosa ela era mais, digamos assim, mais certa de acontecer em determinada época, né, e hoje em dia não, ela pode alterar. O aumento de desastres naturais, como inundações, deslizamento de terras, né, incêndios florestais, tempestades, tudo isso aconteceu, né? A gente observa, basta abrir o jornal. Aconteceu um incêndio florestal, não sei aonde, né? Nos Estados Unidos, na Califórnia, ou no Cerrado Brasileiro, né? O furacão passou, né? Por o Rio Grande do Sul, né? Afetou algumas cidades, né? Houve inundações, né, das cidades. Então, são processos de desastres naturais que vêm aumentando, né, a sua incidência por conta do aquecimento global. A extinção de espécies por meio de alterações em fatores importantes para os ambientes, como o clima, por exemplo, tá? O clima muda, né? Algumas espécies não estão adaptadas àquela mudança de clima. O processo de desertificação de áreas naturais, né? E frequentes secas nesses locais, né? Aqui no Brasil nós temos vários estados, né, que já estão aqui no Nordeste, que já estão sofrendo esse processo de desertificação. E ocorre também uma consequência, as alterações ou perda dos ecossistemas, tá? Então, todas essas são consequências, como vocês podem observar, bastante negativas para o meio ambiente. E a principal causa, né, nós vimos que existem causas naturais para o aquecimento global, mas existem causas antrópicas, né, que a ação do homem ela vai muito diretamente, né, prejudicar e levar a maiores consequências do aquecimento global em termos mundiais. Tá bom? Então, gente, a nossa aula vai ficando por aqui e a gente se vê na próxima semana. Tenham todos um bom estudo e uma boa semana. Tchau, tchau.